No Evangelho, nós lemos que Jesus, ele depois de multiplicar os pães, de fazer esse grandíssimo milagre, Jesus se retira ao monte sozinho em oração, depois de despedir as multidões. E Jesus manda então os discípulos à sua frente do outro lado do mar da Galileia. E Jesus, ele vai, fica ali, passa a noite inteira em oração. E por volta das 3 da madrugada, Jesus vai ao encontro dos discípulos caminhando sobre as águas. De fato, a barca dos discípulos estava sendo agitada por um forte vento. Aqui eu trago para vocês um fragmento de uma pintura do século III que se encontra em Dura-Europos, na Síria, em uma pequena casa-igreja do terceiro século do cristianismo. E é interessante, embora essa pintura seja fragmentária, porque esse povoado de Dura-Europos ele foi abandonado por volta do ano 256. Então se trata de uma pintura cristã, pois muito antiga. Aqui, nesse fragmento, nós temos essa cena evangélica que Jesus caminha sobre as águas e Pedro e os outros discípulos, ao verem Jesus, ficam assustados e pedem que Jesus... E Pedro pede para caminhar com Jesus sobre as águas. Pedro caminha sobre as águas, sente a força do vento, começa a afundar e pede a Jesus a salvação. Senhor, salva-me, pois estou afundando. Jesus segura Pedro e o sustenta. Pois muito bem, aqui vocês podem apreciar um pouco dessa figura do terceiro século, onde nós temos a barca dos discípulos, depois nós temos aqui os discípulos nessa barca, e vejam a beleza dessa obra de arte paleocristã, na sua simplicidade tão eloquente. Temos aqui uma espécie de nau romana, muito típica dos romanos. Aqui nós temos um homem, uma posição um pouquinho mais abaixo, como que afundando, que é Pedro, que está afundando, esticando a mão, e aqui do lado, infelizmente a imagem está quebrada, está fragmentada, mas nós temos aqui um homem de pé numa posição mais alta, segurando esta outra personagem aqui pela mão. Então Pedro caminhando sobre as águas. E esse evangelho de hoje nos ensina uma coisa muito profunda, que é necessária a oração. Jesus, ele estava no monte rezando quando ele percebe que os discípulos estão passando por uma grande tribulação. Assim também nós, se queremos caminhar sobre as águas, se nós queremos caminhar através das tribulações, dos ventos, das ondas, das dificuldades e os problemas desta vida, necessitamos da fé que vem através da oração. E vejam que oração mais maravilhosa de Pedro: Senhor, salva-me. Jesus é o nosso Salvador, fora do qual não há outro nome no céu nem na terra no qual nós possamos ser salvos. Então esse evangelho nos ensina a confiar plenamente em Jesus e não abandonar jamais a oração. Quem reza, quem tem vida de oração, caminha sobre as águas, embora sejam fortes os ventos, as tempestades, nada o poderá afundar, porque Jesus está conosco para nos sustentar na nossa fé. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.